Vereadores, na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Sejam todos bem-vindos, senhores vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e quem nos acompanha online. Neste momento, de pé, faremos um minuto de silêncio pelas vítimas fatais do grave acidente na BR-470 entre moradores de Laurentino no dia 3 de dezembro. Todas as medidas preventivas para a redução da propagação do Covid estão sendo adotadas nesta casa. Respeitosamente solicito a todos os presentes que desliguem os seus aparelhos celulares ou mantenham o mesmo no modo silencioso. No final da sessão, faremos a oração do Pai Nosso, uma forma de agradecimento. Através de requerimento protocolar na casa, abro espaço ao senhor Alexandre Vanzuit para uso da tribuna. Tá ligado? Bom, eu queria dar meu boa noite a todos que se encontram na casa. Cumprimentando o presidente da Câmara, né, o seu Beto Massaneiro, né, e com esse cumprimento, cumprimentar todos os vereadores e todas as pessoas que se encontram aqui, servidores da casa, inclusive, né, e contar um breve relato da minha história com Laurentino e depois outras coisas que está acontecendo na cidade aí, e gostaria de repassar para os senhores, né, o que realmente eu acho que está certo e que está errado, né. Então, minha história com o Laurentino, ele começa na década de 80. Eu era policial militar, vim transferido para cá, trabalhei aqui por 2 anos e depois peguei transferência para Ituporanga em 88, onde que fui substituído pelo Eger. Né? Então, eu trabalhei com o Vieira, o delegado Acácio Venturi também, né? E quando eu vim trabalhar para cá na primeira vez, eu vim substituir aquele soldado Pedrinho Polícia, que eles falavam aí na época, né? E depois, na década de 90, eu já tinha feito escola de cabo, da PM, coisa, trabalhava numa operação veraneio lá em Balneário Camboriú. E filho recém-nascido e coisa, eu preferi, botei as fardas dentro de uma caixa, entreguei lá e abandonei a carreira, vamos dizer assim, né? E na segunda vez, minha história com o Laurentino prestei concurso na Casan, passei. Em 2004 vim transferido para cá, deu uns problemas aí com o servidor da Casan daqui de Laurentino. Trabalhei de 2004 a 2006 aqui. Depois fui transferido para Rio do Sul, voltei agora em 2016. Né? Eu tenho uma casa na rua 7 de setembro, em frente ao posto do JN, ali do Arilto, né? E sou vizinho do seu Valmor Albino, onde atualmente ele tem umas kitnet, uns pontos comercial ali, né? E eu também tenho, inclusive é uma impressora, um rapaz ele tem uma máquina impressora de adesivo, essas coisas, e um gremista, um gaúcho, ele tem uma escola de acordeon. E eu presto serviço à estatal aqui no município, né? Somos em 3 servidores, eu, o seu Ari e o Luizinho, né? Então,
Assim, ó, eu vejo que com o passar dos anos, a coisa meio que, a nossa vida, os procedimentos estão mudando. Né? E não tem como provar o que eu vou dizer algumas coisas aqui, mas a gente pode ver com o que acontece na rua, o que acontece nos lugares aí, né? Então, eu acho que, até eu agradeço ao presidente de falar depois do término da sessão uma oração, né? Eu também sou temente a Deus, acredito em Deus, e sempre que posso eu vou à igreja também, né? E quanto ao meu relato, é o seguinte, que desde que abriu um comércio, um ponto comercial na frente da minha casa, né? E ali, a princípio, provavelmente deve ter sido feito para o setor de tributação aí, que era um bar, na verdade não é, né? Ali rola muita coisa ali que eu sei que talvez eu não vou poder, tem como provar também, né? Mas o que acontece ali, né? Coisas que eu acho que até Deus, né? Então, eu acho que aqui tem um horário de funcionamento, né? Eu conversei ali também, diz que o horário de funcionamento agora é da década de 90, que vai até meia-noite, né? E que está um pouco desatualizado. E então eu comecei a conversar com o responsável pela Delegacia Civil de Laurentina, que é o Baldo e o Bill, né? Fiz 3 BOs, desses 3 BO deu 3 TC também, termo circunstanciado, que foi encaminhado para a comarca de Rio do Oeste. Então tem que esperar, né, o promotor se pronunciar nos autos, aquele negócio todo ali, né? E só que a vida é diária. Você tem que encarar essas pessoas todos os dias ali à noite, que você precisa dormir, porque no dia você precisa vir trabalhar. Aí eles têm aquelas discussões entre eles ali, e brigas, e toda noite, para início de noite, já chego assando uma carninha na frente de casa. Da casa não, do estabelecimento comercial deles. E eu vi que abriu um ponto comercial aqui perto da sinaleira ali, que uma garotada boa ali do Braseiro, eu estive lá fazendo uma vistoria, eles têm que fazer um negócio de vidro lá para manipular as carnes e não sei o quê. E esse pessoal lá chega, joga um latão ali, assa uma carne ali. Caraca, então o que está acontecendo, né? Alguma coisa não está certo, eu acho, né? E assim, ó, também quanto aos procedimentos da PM, se você liga o 90, né? Você liga o 90, fazendo a reclamação das pessoas ali que estão se brigando, se desentendendo, e som alto, aglomeração, né? Briga, discussões. E você liga, gera um protocolo, né? E o atendente lá do Copom diz assim, olha, eu não posso fazer nada porque somente você que está ligando, tem que gerar um segundo protocolo para que a gente encaminhe uma viatura, ou que chame a viatura. Se fala que a guarnição de Laurentina atende Rio do Oeste e que tem uma outra ocorrência, e que negócio todo. Então, eu já até falei para o Jair e um outro vizinho ali, que a gente vai ter que criar um grupinho de WhatsApp, né? Para a gente, olha, agora eu ligo, depois você liga, vai gerar dois protocolos, aí sim eles encaminham uma viatura, né? E também pedir talvez uma manifestação da Câmara aqui, né, para os senhores vereadores, nobres vereadores de Laurentino, né, que a gente encaminhe alguma coisa, talvez para a vigilância, para os órgãos fiscalizadores de Laurentino, né, ir lá e ver quem são essas pessoas que estão ali, né, que inclusive é o segundo portal de entrada da cidade. O primeiro lá no 470, o segundo na 7 de setembro aqui, né. Caraca! O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? O prefeito também se encontra aqui prefeito, né? Então, assim, prefeito, a gente quer saber, né, alguma coisa que essas pessoas aqui que são de fora, né? Que nem eu falei quando comecei a minha conversa, eu já sou morador de Laurentino desde 2004, né? Uma história antes, na década de 80, né? E como morador e eleitor também, e trabalhador na cidade, né? Servidor da empresa, que eu se solidarizasse, né, com isso, com a gente, né, porque, inclusive, eu fui ameaça.
Os caras param às 5h30 da manhã na frente da minha casa, me chamam de vagabundo, né, porque a gente está gerando essas ocorrências, dão 2 disparos, um vizinho disse que foi tiro, outro disse que não foi rojão, né, e me chamam de vagabundo e coisa. Aí na segunda-feira a gente foi fazer um serviço naquela rua da Mário Ferrari, que sobe ali dos Dietrich ali. Tem um aplicativo agora na empresa que a gente tem que fotografar o serviço que a gente vai fazer. E um daqueles garotos ali, da primeira lombada lá, veio tirar o meu celular, porque eu estava fotografando eles. Visivelmente não estava no estado normal dele, né? Não posso dizer o que estava acontecendo com ele. Aí o senhor foi fechar o registro, eles discutiram com o senhor também, e o senhor avisou um caminhão da prefeitura que estava passando ali, ligaram 90, veio o Baldo, em seguida, 4 caras para cima do Baldo, né, cercando ele ali. Ele pediu, Vanzuita, Alexandre, liga para o 190, né? Liga para o 190. Liguei, veio o reforço para ele, tá. Essas pessoas provavelmente foram para a delegacia, né? E na verdade descobriram pistola, revólver, mas é um simulacro, não era uma arma verdadeira, era uma arma de brinquedo, sei lá o quê, ou de paintball, sei lá o que, aquelas coisas ali. Eu chego em casa, eu tenho um pedreiro lá fazendo um negócio na parede lá, o cara diz assim para mim: ô tio, já está em casa, tio? Nós também estamos indo para casa descansar. Caraca, o que está acontecendo, gente? Né? O que está acontecendo com esse país, com isso tudo, né? O bandido cresceu, a polícia encolheu, é o que eu imagino que seja, né? E se vocês me permitirem, eu vou ler um negócio rapidinho aqui, de um policial militar, que eu inclusive, eu ainda participo dos grupos de ex-combatentes, tanto do Exército, que eu também fui um tempo do Exército também, onde ele relata um negócio rapidinho, só para a gente pensar com o que ele fala aqui, o que realmente está acontecendo, meu Deus do céu. Né? O que está acontecendo? Né? Então ele fala assim, polícia opressora. Eu, policial de folga, observava atento quando um algoz se aproximava da pobre vítima, o meliante sacou a arma e anunciou o roubo. Logo que vi, no meu tirocínio de policial, me mandou agir. Porém, lembrei que eu não tenho apoio do órgão onde eu trabalho. Não tenho carreira, sou chefiado por leigos e concurseiros, de egos aflorados. Lembrei ainda do Ministério Público, da sociedade que me condena, da minha família que me espera por mim, quando decidi não agir. A pobre mulher assustada nem tentou reagir ao assalto e sequer teve reação ao bandido, que é a vítima da sociedade opressora e da política hipócrita do coitadismo. Sem motivos e mesmo com a posse do bem, disparou contra a mulher, tirando-lhe não somente a vida, mas como também os sonhos dela, da pobre coitada, já caiu, desfalecida, e o ladrão levou sua moto, sua vida e os sonhos daquela mulher. Não reagi, liguei para um 90. Passei a bomba. Fui para minha casa, fui recebido por minha esposa e filhos. O Ministério Público não alegou que eu fui truculento ao reagir ao roubo praticado por uma pobre vítima da sociedade, que roubaram para comer. A OAB não emitiu nenhuma nota em desfavor da minha arma, não ficou apreendida para a polícia, não gastei a minha munição, que custa R$15 cada, e o Estado que não fornece. Não tive que pedir dinheiro emprestado para pegar um advogado para me defender, não tive a minha futura promoção freada, não passei pelo constrangimento de uma audiência de custódia, onde o juiz e o promotor olharem para mim como se eu fosse um marginal e perguntar ao bandido na minha frente se o seu depoimento foi verdadeiro e se ele foi bem tratado por mim. A Comissão dos Direitos dos Humanos, que não é dos humanos, é dos humanos, né, não emitiu nenhum depoimento contra mim, afirmando que agi contra o uso desproporcional da força. A mídia sequer noticiou a morte da pobre mulher, vítima do latrocínio, pois o que dá ibope é a polícia matando vítimas da sociedade,
bandidos, né? Eu estava lá, mas não foi como se não estivesse, né? O problema será quando o policial começar a agir assim, né? O problema é quando todo policial começar a agir assim. Aí sim, o caos se instalará por completo. É um desabafo de um profissional que faz parte de uma instituição que, quando perto, incomoda, mas quando está longe, faz muita falta. O autor é desconhecido, tá, gente? Então, só para ver o que a gente está acontecendo, né? E o ano que vem é um ano de eleição. Não vim aqui para falar de cor partidária, não sou filiado a nenhum partido político, mas a gente está na hora da gente começar a abrir o olho, né, dessa tal nova ordem mundial, essas máscaras que a gente está usando aqui, essas vacinas que a gente está tomando, que essa nova cepa, o Omicron, essas vacinas que a gente tomou, para que resolver essa Omicron aí? Jesus, né? Mas então tá bom, gente. Muito obrigado por me conceder esse espaço aqui, ok? Ok. Obrigado, gente. Ok, Alexandre. Através também de requerimento protocolado na casa, abro espaço para o uso da tribuna. O senhor Jair Vange. Presidente, peço permissão para retirar a máscara. Obrigado. Cumprimento o presidente desta casa, Gilberto Marçaneiro, e estendo o cumprimento aos demais nobres vereadores e vereadoras, as pessoas que estão presentes no momento e todos os que assistem online e assistirão posteriormente. Bom, o meu vizinho Alexandre Ercílio Vanzuita já colocou bastante clara a situação que nós temos enfrentado, pessoas de bem, que Laurentino foi fundado e colonizado e habitado, ainda é pela grande maioria de pessoas de bem, e eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para que a cidade continue dessa forma. Há pouco tempo atrás todo mundo conhecia todo mundo, e hoje em dia você fica olhando para a estrada e você de 10 talvez conheça um. Sem fazer um julgamento prévio, pode ser pessoas de bem como nós, laurentinenses, natos, como pode não ser. Como vocês sabem, faz pouco tempo que foi inaugurado um estabelecimento comercial de cunho duvidoso, em frente à nossa residência, nossa e do vizinho Alexandre, que aparentemente no papel está tudo certo. Tanto é que a Prefeitura, o Poder Executivo, não pôde se negar a conceder o alvará, tanto o alvará sanitário quanto o alvará de localização e funcionamento, porque no papel está tudo certo. Agora, o que ocorre é que a prática é bastante diferente. Como disse o Alexandre, a gente tem coisas que a gente até nem alega porque é difícil provar, porque a gente também não frequenta aquele estabelecimento para ver as coisas acontecendo. Mas a gente tem relatos de outros vizinhos que viram coisas bastante escabrosas, para não dizer outra palavra. Inclusive crianças frequentando esse estabelecimento, parentes dos proprietários, crianças que residem naquele conjunto habitacional, vamos chamar assim, como o próprio Alexandre já falou, de quem é o proprietário daquele estabelecimento, que está no seu direito de alugar, de locar os seus imóveis e oferir renda a partir disso. Então a gente não está colocando em julgamento a atitude desse proprietário. Mas o que acontece é, principalmente, além da atitude dos proprietários, é a atitude dos frequentadores desse local, porque a gente sabe que quem frequenta um local como esse, algum desvio ou algum problema de sei lá, não é nem mentalidade, é um problema de caráter mesmo, em muitos casos, que falta. Como bem mencionou o nosso vizinho Alexandre, só para mencionar um caso, na sexta-feira, dia 26, pararam 4 veículos, por volta da meia-noite, um pouco antes talvez, nesse estabelecimento, e provocaram maior algazarra, inclusive transtornos para o trânsito, dificultando as pessoas e os veículos que ali circulavam, livre trânsito, que é garantido pela Constituição nossa, e com muita algazarra. E depois, na segunda-feira, como já mencionou também o Alexandre, por volta das 5h30, eu gostaria de pedir permissão para o presidente para mencionar as palavras exatas que ele mencionou. Ele disse: bom dia, filho da puta,
e deu 2 disparos de arma de fogo. Com certeza a gente sabe diferenciar um foguete, um rojão de uma arma de fogo. A gente já tem uma certa idade, a gente conhece o que é um foguete e o que é uma arma de fogo. A gente fez, como disse também o nosso amigo vizinho Alexandre, a gente já fez 3 boletins de ocorrência junto à Polícia Civil do município, que é sempre muito prontamente atendido, mas eles também estão de mãos atadas. A gente sabe que há uns anos atrás a polícia podia fazer muito mais. Hoje em dia, se a polícia disser um A um pouco mais alto, ela já é opressora, a polícia passa para o papel de bandido e o bandido vira o certo da sociedade. O problema que a gente tem enfrentado é com relação à polícia militar, que a gente não sabe se é a orientação do comando geral, se é do comando regional, do nosso batalhão, ou se é do próprio detentor do poder aqui localmente. Mas eu coloco essa situação deles de ter no mínimo 2 ocorrências, 2 ligações, e se eu quiser noticiar um furto que está acontecendo na casa do meu vizinho, eu vou ter que ligar e mais alguém ligar, senão não vai ser atendido, ou um assassinato, uma tentativa de assassinato. Eles têm isso por padrão ou é só para perturbação? Dá a entender que eles querem que o cidadão de bem resolva por si próprio a situação. Mas a gente, há muitos anos atrás, há muitos séculos, a gente abriu mão do poder nosso de cidadão, de pessoas, em função do Estado. O Estado assumiu essa função de proteger o cidadão. Assim como o Estado, por exemplo, a função de vocês são representantes do povo para legislar e fiscalizar. Só na Grécia Antiga que todo cidadão participava, nem todos, na verdade, né? Mas a história conta só a parte bonita. Então, o que a gente quer de vocês, nobres vereadores e vereadoras? Se for possível, no que for possível, que façam algum movimento que questionem a Polícia Militar, seja regional, o Comando Geral, o Comando Municipal, para que revejam essa política de 2 ou mais manifestações, porque eu penso, por exemplo, o Alexandre, ele e a família dele podem pegar férias, pode sair de Laurentino, e aí a minha família e as famílias dos outros, nós vamos ter que ficar ali 10, 15, 20 dias durante as férias dele, sofrendo aquela perturbação. A mesma coisa a gente sai de casa, e aí ele vai sofrer isso. Se cada vez tiver que ter 2 ocorrências, fica uma situação um pouquinho difícil, né? A gente sabe que a PM, assim como outros órgãos, enfrentam os velhos problemas de sempre, né? Pouco pessoal, pouco equipamento, pouco isso, pouco aquilo. Só que se todo mundo der essa desculpa, nunca vai acontecer nada, né? Tanto PM, município, Câmara, e é isso que a gente espera de vocês, representantes dignos, representantes do povo laurentinense. Muito obrigado. Obrigado ao Jair, ao Alexandre. Na verdade, a gente já fica triste, né, por esses acontecimentos que acontecem em nossa cidade. De vez em quando eu penso que as pessoas de bem têm que se calar para os maus terem força, né? Eu já falei algumas coisas aqui, prometi e falei que não ia mais falar da PM. Outro dia fui até criticado pelo policial, me chamou de antiético, mas a primeira sessão que eu assumi essa casa, eu fui e procurei eles. Não vou falar o nome do cidadão, pedi para ele vir aqui esclarecer. Eles que não poderia vir porque a PM tinha problemas. Até aproveitar que o prefeito está aqui, eu sei que o Dionei, né, tenente da Polícia Militar, é comandante, né, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, é laurentinense, é da nossa terra. Eu acredito que ele não vai querer que a casa dele esteja desprotegida, a terra dele esteja desprotegida. Sei lá, se o prefeito puder nos ajudar, eu gostaria de ir junto numa audiência com ele, tá? Porque eu vejo que tem alguns problemas que não dá de a gente engolir. Seria isso? Aproveitar também aqui a presença do prefeito, convidar ele para fazer parte da mesa aqui, e através de requerimento protocolado na casa, abro espaço para uso da tribuna, a senhora Elaine Lickman Rezende, secretária municipal da Assistência Social, para explanar sobre ações da Secretaria de Assistência Social 2021. Boa noite a todos. Posso retirar a máscara, presidente? Fica mais fácil para quem está assistindo online, eu acho, sem a máscara, né? Então, boa noite, vereadores e vereadoras.
Cumprimento as pessoas que nos assistem na plenária, os que estão assistindo online, e agradeço ao presidente pela oportunidade de estar abrindo esse espaço novamente para a nossa secretaria estar explanando sobre as nossas ações. Eu sei que a sessão vai ficar um pouco mais extensa hoje, já tinham mais pessoas que tinham realizado o requerimento, mas eu prometo não me alongar. O objetivo, então, da gente estar aqui hoje é para estar trazendo os números dos atendimentos que a gente realizou em 2021 na nossa secretaria. Vocês já acompanham, através das audiências públicas, né, periodicamente, os números de orçamento que é destinado para cada secretaria. Mas os números de atendimentos, o material humano que a gente atende lá na nossa secretaria, às vezes passa batido e não é de conhecimento de todos. Então, dentro da Secretaria da Assistência Social, a gente tem uma divisão por complexidades, né, que seria a básica no CRAS, a média e a alta que fica junto com a gestão. Nós não temos equipamento CREAS em Laurentino por ser município de pequeno porte. Então, eu vou começar falando sobre os dados do CRAS, que seria nosso postinho de saúde, né, a nossa unidade básica da assistência social. Então, de janeiro a novembro, tá? Os dados de dezembro eu não trouxe hoje, porque como a gente está na primeira semana de dezembro ainda, mas a gente já consegue ter uma ideia também da média com esses 11 meses. Atendimentos particularizados pela equipe técnica do CRAS, que é o psicólogo e assistente social, né? Foram, em média, 84 atendimentos por mês. Em torno de 30 famílias também, atendimento médio por mês, famílias em acompanhamento no programa, né? Foram, em média, 15 visitas domiciliares também durante todos esses 11 meses. E os benefícios eventuais, através do cartão de alimentação ou mesmo da cesta básica, que no primeiro semestre a gente ainda usava a cesta básica, foram 55 benefícios por mês. Né, a gente já ultrapassou a marca de 600 benefícios entregues durante o ano. São atendidos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças a partir de 7 anos até adultos com até 59 anos e idosos acima de 60 anos. Né? Então, de 7 a 14 anos, nós temos 45 crianças e adolescentes, de 15 a 17, mais 3 adolescentes. No grupo dos adultos, nós temos 9 pessoas, e no grupo dos idosos, 10 pessoas. Inclusive, a gente vai estar proporcionando essa semana o encerramento das atividades do serviço de convivência para as crianças e os adolescentes com um passeio até o Parque Beto Carreiro. Então, é uma grata satisfação de poder proporcionar para essas crianças e esses adolescentes um momento de lazer. A gente sabe que muitos não vão pegar férias, os pais não pegam férias, não tem oportunidade de fazer um passeio como esse, e a gente vai estar proporcionando, então, a custo zero para as crianças esse passeio. Na Páscoa, a gente realiza uma ação de entrega de um kit de Páscoa, e no Natal também, igualmente, para os nossos usuários, que são os usuários BPC, que a gente fala, né, que é o benefício de prestação continuada. Então, a gente tem usuários com deficiência e tem os usuários que são os idosos. Também em torno de 70 pessoas que a gente faz essa ação na Páscoa e no Natal. A gente já realizou todas as entregas de Natal também já nessa primeira semana. A gente está um pouco mais adiantado devido ao nosso cronograma agora de final de ano está sendo bastante intenso, e a gente também tem que fazer o planejamento de 2022, né? Então, lá no CRAS, além de a concessão de benefícios, o serviço de convivência, a gente tem vários outros encaminhamentos, né? Auxílio para as pessoas que procuram algum benefício junto ao INSS, às vezes não conseguem, encaminhamento para esse benefício de prestação continuada também a gente faz lá pela equipe técnica, encaminhamentos para jovens no programa de menor aprendiz, encaminhamentos para entrevistas, a gente inclusive está auxiliando, às vezes, quando precisa, de transporte para o deslocamento para essas entrevistas. Quando não é possível o horário do transporte público, a gente está levando com o carro, com o nosso motorista, né, utilizando o nosso micro-ônibus, que agora já está ali na garagem também, uma realidade. Então, são essas as ações principais que são realizadas lá no CRAS. Na equipe da gestão, então, que é aqui a secretaria que fica aqui junto à Casa da Cidadania, nós iniciamos esse ano o curso de costura,
que eu já estive aqui, né, falando sobre esse programa esse projeto que a gente encabeçou junto à secretaria. Nós iniciamos com 40 alunos, né, 2 turmas, vespertino e noturno. A gente já teve uma queda de aproximadamente 50% dessas inscrições, infelizmente, né. É uma pena, a gente se esforçou bastante, prorrogamos as inscrições para poder fechar 2 turmas, mas por uma razão ou por outra, alguns têm dificuldade, arrumam emprego, daí acabam precisando deixar o curso, daí porque estão trabalhando não conseguem vir no horário noturno, e assim por diante. Mas a gente já deu o pontapé inicial, a turma encerra em abril, com a formatura, e a gente pretende, então, iniciar um novo ciclo, talvez com outro formato de seleção dos candidatos, mas a gente pretende manter, talvez não fazer 2 turmas, mas uma turma que vai conseguir concluir 100%, né? Então, assim, a evasão do curso foi bastante alta, porque a gente tinha programado. Nós realizamos, a partir do mês de maio, também a campanha do cobertor solidário, né? E com aquela previsão de frio intenso que nós tivemos em final de julho, início de agosto ali, além das doações que a gente recebeu, a gente fez a aquisição de aproximadamente 40 cobertores. A gente limpou o comércio da cidade, na verdade, o que tinha de cobertor e cobertas e edredom, a gente fez a aquisição, porque a gente tinha muitas famílias que não tinham condições mesmo de comprar um cobertor, e famílias que já iam passar uma certa dificuldade com essa previsão de frio intenso que a gente recebeu, a gente se preocupou e fez a aquisição, então, e a distribuição para essas famílias. Em torno de 40 famílias que foram atendidas também. Em agosto, nós realizamos a nossa Conferência Municipal da Assistência Social. Ela acontece de 2 em 2 anos. Em 2019 não foi feita a convocação da conferência, mas a gente realizou a Conferência Democrática aqui no município da mesma forma. E em 2021, então, a gente realizou. Tivemos 59 participantes dessa conferência, e desses participantes foram eleitos 6 delegados, que foram encaminhados para a Conferência do Estado, que aconteceu na semana passada também, de forma virtual, ainda não é possível fazer presencialmente, porque daí são todos os municípios do Estado participando, né? Então, os 6 delegados participaram da Conferência Estadual. A gente teve também, no mês de outubro, um encontro alusivo ao Dia Internacional do Idoso, da Pessoa Idosa, com 144 participantes, onde a gente teve uma pequena palestra, alguma roda de conversa, umas dinâmicas. O comércio todo contribuiu com brindes, que a gente fez sorteios lá naquela tarde. E foi assim um marco da gente estar retomando as atividades de forma presencial para esse público, que são os idosos, que foram os primeiros a se afastar do convívio social, vamos dizer assim, né, com a pandemia. Foi realizada a eleição do Conselho Tutelar, a eleição suplementar, né? A gente tem 5 conselheiros titulares, e é necessário, é obrigatório a gente ter na lista de chamada os suplentes para cobrir afastamentos por questões de saúde, afastamento por férias, ou mesmo alguma baixa que tenha por pedido de exoneração ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente precisou realizar a eleição suplementar. Infelizmente, tivemos apenas 2 candidatas também, e uma já assumiu no dia 1º de dezembro, agora ela já assumiu a vaga de titular. Então, a gente tem ainda uma suplente. Se não tivermos nenhuma baixa no conselho, a gente não precisa realizar outra eleição no ano que vem, senão é bem provável que a gente tenha que realizar outra eleição suplementar para ter esse suplente para ser chamado nas situações necessárias. Tivemos, então, envolvidos nessa eleição suplementar 213 cidadãos que foram votar para essas 2 candidatas. Nós realizamos, no dia 10 de novembro, uma reunião ampliada do Conselho Municipal do Idoso. A gente tem os 3 conselhos na assistência, né? O Conselho Municipal do Idoso, da Criança e do Adolescente e o da Assistência Social. E todos os meses acontece esse calendário também, ele é público, né? Qualquer pessoa pode participar. Mas, nesse dia, a gente pensou, então, em fazer uma reunião ampliada, onde a gente convidou as pessoas diretamente envolvidas e convidou mais idosos, além dos membros, para estar participando, porque a gente iria trabalhar, então, a construção do diagnóstico da pessoa idosa que nós estamos desenvolvendo aqui no município. Então, eu já deixo aqui o convite para todos os que gostariam de participar, os nobres vereadores e vereadoras. No dia 8, a gente vai estar fazendo a apresentação final, então, desse documento,
que vai nortear, talvez, as políticas públicas, quiçá 10, 15 anos aí para o município de Laurentino, onde a gente vai ter uma previsão de número populacional acima de 60 anos em Laurentino. A gente sabe que a estatística do IBGE ela está defasada, né, em todos os sentidos, mas principalmente da pessoa idosa, a gente não tinha ideia de que nós tínhamos um número tão alto de pessoas acima de 60 anos. Isso ficou bem claro com as primeiras fases da vacina ali do Covid, que pelo IBGE a gente teria 300 idosos no município de Laurentino, e na verdade foram aplicadas mais de 1.000 vacinas, primeira dose, para pessoas com mais de 60. Então a gente pode daí tirar uma ideia também do déficit que a gente tem nesse número, né? E se a nossa população idosa é tão crescente, ela cresceu tanto nos últimos anos, a gente tem que pensar também nas políticas públicas para esse grupo, né? O que nós vamos fazer com esse idoso, né? Daqui 4, daqui 5, daqui 10 anos, o que a gente vai ter para oferecer de serviço público, de políticas públicas para esse grupo, que é tão grande, né? A gente já tem que garantir saúde, assistência, né, qualidade de vida, mas e o que mais, né? A nossa população está envelhecendo, a gente precisa pensar nesse futuro. Então, esse documento vai trazer esse diagnóstico, aonde que ele mora, se ele tem deficiência, se ele não tem deficiência, se ele tem acessibilidade, se ele está inserido na comunidade em algum serviço, se ele está à margem de algum desses serviços públicos que são obrigatórios, que são de direito, né? Então, a gente vai ter a apresentação desse documento, que vai, com certeza, nos nortear nas próximas ações. E nesse dia 30 que a gente fez, nesse dia 10 que a gente fez essa reunião ampliada, então, os próprios idosos ajudaram a construir esse diagnóstico, né, trazendo relatos de como era no passado, como é agora, as necessidades que eles percebem, aquilo que pode ser melhorado. Então, a gente tem, com certeza, um documento que foi feito pelos próprios, né? Então, seguindo aqui, os atendimentos realizados na gestão, então, pela assistente social, a gente tem só uma técnica na equipe da gestão, diferente do CRAS, que tem o assistente social e o psicólogo. Na gestão, a gente só tem uma assistente social. A gente precisa, com urgência, melhorar esse número de atendimento também, porque a nossa demanda vem crescendo e a gente precisa também trabalhar essa reestruturação. Então, atendimentos particularizados, em média, 126 atendimentos no mês. É um número bastante grande, porque aqui, como eu falei, na gestão, a gente trabalha média e alta complexidade. E temos uma técnica só para fazer todos esses encaminhamentos. Então, o CRAS faz o atendimento básico, emergencial, e aqui é onde a bomba é grande, né? Onde o rojão é pesado. Então, é uma demanda bastante alta também e bastante crescente, talvez por conta até da própria pandemia, que a gente já está, né, seguindo nos 2 anos ali de situações de vulnerabilidade, onde os nossos usuários, com certeza, estão passando por mais dificuldades. Famílias em acompanhamento, então, foram 6, em média, né? 10 visitas domiciliares, em média, por mês. E benefícios eventuais, também 1 ou 2 benefícios por mês foi o que foi atendido na gestão. Lembrando que a parte mais de atendimento para benefício eventual é realizado no CRAS, então, só em algum atendimento desse que a técnica realiza que ela, às vezes, concede algum benefício. Mas a parte burocrática, que é a mais pesada, que são os encaminhamentos, as violações de direitos, né, tanto de criança e de adolescente, que a gente trabalha junto com o Conselho Tutelar, como de pessoas idosas ou de qualquer outro usuário de direito, que somos todos, né, usuários de direitos, e quando é violada alguma questão desse direito, a gente precisa fazer a nossa atuação também. Dentro da gestão, a gente também tem o setor do cadastro único, onde a gente tem em média de 60 famílias no programa Bolsa Família, que agora não é mais o programa Bolsa Família, é o Auxílio Brasil, né? A gente está nessa fase de transição. Dessas 60 famílias que nós temos no município, no cadastro único, a gente tem 345 famílias inseridas com perfil de cadastro único. Ou seja, a gente tem um potencial para atingir de famílias que poderiam estar dentro do programa bem maior do que as 60. Né? Isso também é uma falha que está tendo da parte do programa, de que não está inserindo novas famílias. Então, são 195 famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Então,
Então, pensem bem que são quase 200 famílias que têm que sobreviver com menos de meio salário mínimo. É um número bastante alto e é o que está ocasionando bastante demanda dos nossos atendimentos também de benefícios. E atendimentos realizados, então, pela gestora do Cadastro Único do Programa Bolsa Família, com destaque que a gente vai estar realizando um evento final agora, desse final de ano também para encerramento, com essas 60 famílias. A gente vai estar realizando uma reunião amanhã à tarde, no Centro de Eventos, também sintam-se todos convidados de participar, onde a gente vai estar também explanando alguma coisa que a gente já tem conhecimento de como vai funcionar o Programa Auxílio Brasil, que a gente não tem muitas informações ainda, o Estado não tem muitas informações ainda para repassar. O governo federal lançou um programa, mas ele ainda não sabe especificamente como que vai funcionar. Então, os usuários estão vindo perguntar e nós não sabemos muitas informações para passar. A gente vai estar fazendo esse momento de confraternização, com café, com a entrega do nosso brinde de Natal para essas famílias. Então, a gente teria uma estimativa de 40 famílias para entrar no programa, além dessas 60 que a gente já tem. Então, foram atendimentos, mais ou menos, em média, 24 atendimentos por mês, particularizados, né, onde é feita a atualização do cadastro, a inserção do cadastro, gestão do cadastro, quando tem que transferir um membro, adicionar algum membro. E foram realizadas, em média, 3 visitas domiciliares. A gente precisa realizar, com visita domiciliar, pelo menos 20% dos cadastros que são inseridos no programa, né? Então, a gente também faz esse trabalho de atendimento no domicílio para aquelas famílias que têm dificuldade de vir até a secretaria, às vezes por deslocamento, às vezes porque é uma família que tem um usuário com deficiência, não pode deixar sozinho, a gente faz esse deslocamento. E a partir de julho, como eu já vim, né, na metade do ano, falar para vocês também que a gente iniciou a operacionalização com o cartão do benefício, cartão magnético. Isso foi uma das maiores ações que nós realizamos. Vários municípios do Alto Vale nos pediram o termo de referência para estar implantando nos outros municípios. O próprio programa do Sim Catarina, eles vão estar incluindo no processo licitatório deles também a operação do cartão, para que outras secretarias, outros municípios possam estar aderindo também, porque, de fato, assim, a entrega da cesta básica física é coisa do passado. A gente não consegue mais dizer que a gente está atendendo uma situação que necessita, entregando aquela cesta básica. O usuário ele precisa ter condições de escolher quais os produtos ele quer comprar, o que ele gosta de comer, né? Se não adianta eu entregar um pacote de fubá, se às vezes ele não gosta de comer a polenta, né? Ele pode escolher, optar por um pacote de feijão, um pacote de arroz. Então, é uma coisa que veio para ficar, e os outros municípios estão procurando aderir também, porque facilita toda a nossa operacionalização. A gente recebeu micro-ônibus também no dia 1º de outubro. O vereador Doca esteve conosco lá em Florianópolis para receber, né, Doca? Foi também uma grande conquista nossa, a gente já vinha aguardando há um tempo. E, com certeza, assim, a gente pode fornecer um atendimento integral para os nossos usuários, né? Seja com deficiência, sejam idosos, sejam as crianças. A gente está conseguindo realmente fazer com que o serviço de convivência ele aconteça da forma que tem que acontecer, com um período estipulado ali de horário, onde o usuário é buscado, é levado, é oferecido café, é realizado a atividade e ele vai para casa acompanhado do motorista, né? Diferente do que acontecia nos outros anos, onde praticamente a gente realizava um contraturno escolar, porque a criança chegava aqui depois da escola, ia para a cidadania por volta de 11h30, 15 para meio-dia, e ficava até as 5 da tarde ali. Ficava mais tempo no serviço de convivência do que na própria escola. E não é o que preconiza o serviço, não é o que é o objetivo, o programa todo de atendimento, né? Então, a gente está conseguindo realizar de forma melhor com o micro-ônibus. O Conselho Tutelar também, que fez a mudança para a Casa da Cidadania, a partir desse ano também. Então, a gente está lá auxiliando a parte operacional, né? A gente fez o acompanhamento do processo de equipagem do Conselho Tutelar, onde nós recebemos já os 5 computadores, o refrigerador e o automóvel, que veio na outra semana. Até a deputada esteve aqui, a deputada Giovana de Sá, fazendo a entrega. Também era um processo que a gente já estava aguardando desde 2018, e assim a gente foi impulsionando, uma hora faltava uma coisa, outra hora faltava outra. A gente começou a cobrar também dos parlamentares que acelerassem esse processo, porque, de fato, estava sendo necessário a vinda principalmente do veículo. Apesar de que os computadores também estavam precários do Conselho, a gente agora está já com eles instalados novos ali, eles estão sendo bem atendidos,
mas o que mais preocupava mesmo era a vinda do carro, do veículo, né, para poder estar realizando um trabalho legal, então. Tem bastante outras informações, assim, mais, menos, assim, que não tenha um impacto tão grande, acompanhamento em reuniões, participação de colegiado da assistência da MAV, colegiado estadual da assistência social, a gente vem participando também, onde é um momento da gente estar levando a nossa voz também e as nossas deliberações junto à região, junto ao Estado, né? Nós tivemos, durante o ano, 8 crianças e adolescentes acolhidas em instituições aqui da região, 4 foram desacolhidas no mês de outubro, então nós estamos somente com 4. Somente 4 não, né? 4 é um número bem grande, mas continuamos com 4 acolhidas, então. Realizamos a campanha de doação do imposto de renda no início do ano também, onde esses recursos adquiridos através dessas doações vão custear projetos para criança e para adolescente e para os idosos. Realizamos uma parceria com o Clube de Mães para a confecção dos kits natalidade, que era um benefício que a gente já tinha na nossa lei, era pouco acessado pelas pessoas. A lei não era muito clara, se entregava em pecúnia, se entregava o bem. A gente começou comprando o kit, então a gente montou um kit de primeira necessidade para a mãe e para o bebê recém-nascido. E depois a gente então fez essa parceria com o Clube de Mães, onde a gente comprou o material e elas produziram um enxoval. Então a gente atendeu em torno de 20 gestantes nesse ano de 2021 com esse kit natalidade. Também, assim, como eu falei, é uns itens de primeira necessidade, não é aquele enxoval, né, maravilhoso, grande, que vai dar para até uns 2, 3 meses, mas para aquela primeira semana onde a gestante às vezes não tem condições de comprar e não tem nem como se deslocar, não pode sair e vai faltar, a gente fez esse kit, então aproximadamente 20 gestantes atendidas. No dia 10, também a gente vai ter o encerramento do Conselho Municipal da Assistência Social, onde a gente vai estar apresentando para os conselheiros também o nosso Plano Municipal da Assistência Social. Nós temos prazo para apresentar esse plano até dia 15 de dezembro ao Conselho Estadual. Então, nós vamos estar apresentando para os nossos conselhos agora para aprovação, para os membros do nosso conselho. Também é um documento onde a gente vai ter o norte das ações para os próximos 4 anos. Ele é baseado né, com a lei orçamentária, com o PPA e com as normativas também do Sistema Único de Assistência Social. Outro convite, então, para vocês também, quem puder participar no dia 10 do 12, na reunião do Conselho, que, como eu falei, é aberta, né, todos podem participar, mas esse dia vai ser um dia bem especial também, que a gente vai estar apresentando esse plano municipal que, assim, eu acho que eu nunca vi um plano municipal, não é porque fui eu e a minha equipe que construiu, mas eu nunca vi um plano tão bem feito, tão bem escrito, tão rico de informações, prefeito. Assim, vai ser um documento que a gente vai poder ter ele do lado da mesa em todos os nossos trabalhos durante os próximos 4 anos. Certo? Desculpa pela demora, agradeço novamente a oportunidade e qualquer dúvida também a gente está à disposição. Ok, secretária, alguma pergunta? Eu agradeço pelos esclarecimentos. De vez em quando a gente faz algumas cobranças, né, secretária? E é legal essas informações. Esse negócio do cartão aí, eu achei muito show, tá? Eu sei que algumas pessoas vinham pedir para a gente ir lá buscar para eles, e eu também ficava constrangido em fazer esse trabalho, sabe? Porque lá o vereador está saindo com um sacolão lá da casa. Assim, pelo menos, eles conseguem resolver esse problema, né? Então, é muito bom essa ideia aí. Com certeza, diga-se de passagem, sim, está funcionando muito bem. Assim, a gente está com 3 estabelecimentos comerciais aqui no município credenciados, só um que não teve interesse. Então, dá uma gama de oportunidade onde o usuário vai poder, inclusive, fazer a pesquisa de preço, né? Outra pergunta, secretária. Quanto ao passeio das crianças, isso é despesa do município ou o Beto Carreiro fornece alguma ajuda? O Beto Carreiro fornece um desconto por ser um grupo governamental, mas ele vai ser custeado 100% com recurso do Estado que a gente recebe pelo CRAS. Okay. Vai em torno de 40 pessoas. Tá ok, então. Certo? Certo. Obrigado, Elaine, pelos esclarecimentos. Obrigada. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam no expediente. Solicito a servidora Carol, que nos auxilia, na leitura dos trabalhos, para que
que inicie lendo a ata 037/2021 da sessão ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2021. Ata número 37. Aos 29 dias do mês de novembro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador senhor Gilberto Marçaneiro e senhores vereadores e senhoras vereadoras Luzia de Luca Alves, Maicon Luiz Schmidt, Marcelo Tonetti, Marinel Tárcia Cristofolini, Mário Alexandrini, Osmildo Caetano, Roberto Carlos Bonessa e Vilmar Tonetti. Inicialmente, o presidente, verificando o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Antes de dar início aos trabalhos, o presidente, após deferir o requerimento protocolado na casa, abriu espaço para usar da tribuna a senhora Cleide Schmidt, gestora do Fundo Municipal de Saúde, bem como sua equipe de trabalho, para explanarem sobre a prestação de serviços executados do primeiro e segundo quadrimestre de 2021 em nosso município, relacionados aos assuntos da saúde pública. Na sequência, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, solicitando à servidora que realizasse a leitura da ata número 36 da sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro. Após lida, não havendo alterações, a ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura da mensagem número 38, anexo ao projeto de lei número 783, procedente do Poder Executivo. A seguir, o presidente acatou o pedido de regime de urgência urgentíssima requerido através da mensagem número 38 e submeteu ao plenário para deliberação o pedido pelo processo de votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura da indicação número 88, de autoria do vereador Roberto. Após discutida, foi submetida à deliberação do plenário e aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente passou para o item ordem do dia e solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei número 783, originado da mensagem número 38. Após, a servidora realizou a leitura dos pareceres das comissões competentes. Posteriormente, o presidente submeteu o respectivo projeto em única discussão e, após discussões, o submeteu em única votação pelo processo de votação nominal, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura da emenda do projeto de lei número 777, originado da mensagem número 32. Em seguida, o presidente submeteu o projeto em segunda discussão e, após discussões, o submeteu em segunda votação pelo processo de votação simbólica, resultando o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei número 779, originado da mensagem número 34. A seguir, a servidora leu o parecer exarado ao respectivo projeto pelas comissões competentes e, posteriormente, o presidente submeteu o projeto em primeira discussão, tendo o vereador Osmildo Caetano requerido regime de urgência urgentíssimo, bem como a dispensa dos prazos regimentais com o respectivo argumento da relevância do pedido. O presidente acatou e submeteu ao plenário para deliberação pelo processo de votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. Posteriormente, o presidente submeteu o respectivo projeto em única discussão e, após discussões, o submeteu em única votação pelo processo de votação simbólica, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei número 780, originado da mensagem número 35. A seguir, a servidora leu o parecer exarado ao respectivo projeto pelas comissões competentes e, posteriormente, o presidente submeteu o respectivo projeto em primeira discussão e, após discussões, o submeteu em primeira votação pelo processo de votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei número 781, originado da mensagem número 36. A seguir, a servidora leu o parecer exarado ao respectivo projeto pelas comissões competentes. Posteriormente, o presidente submeteu o projeto em primeira discussão, tendo o vereador Osmildo Caetano requerido regime de urgência urgentíssima com o argumento da relevância do pedido. O presidente acatou e submeteu ao plenário para a deliberação o pedido pelo processo de votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. Posteriormente, o presidente submeteu o respectivo projeto em única discussão e, após discussões, o submeteu em única votação pelo processo de votação nominal, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passou-se para o item explicações pessoais, tribuna. Pronunciaram-se os vereadores Marcelo Tonetti, Roberto Carlos Bonessa, Maicon Luiz Schmidt, Vilmar Tonetti, Osmildo Caetano e Gilberto Marçaneiro. Após, foi realizada a oração do Pai Nosso. Ao final, o presidente concluiu, agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata. Em votação, os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levantem. Fica aprovada a ata por unanimidade dos vereadores presentes na sessão anterior.
Solicito à servidora que faça a leitura da mensagem 039/2021, procedentes do Poder Executivo. Mensagem número 39. Cumprimentando-os cordialmente, encaminha a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei complementar que dispõe sobre alvará de localização e funcionamento provisório da outras providências. Justifica-se a proposição a intenção desta administração em possibilitar a emissão de alvará de localização e funcionamento provisório. Com isso, nobres vereadores, o município recepcionaria a legislação federal que trouxe aos municípios a possibilidade de tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas. Vejamos. Artigo 7º. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os municípios emitirão alvará de funcionamento provisório que permitirá o início da operação do estabelecimento imediatamente após o ato do registro. Parágrafo único. Nos casos referidos no caput desse artigo, poderá o município conceder alvará de funcionamento provisório para o microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte. Primeiro, instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária ou imobiliária, inclusive habite-se, ou segundo, em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Marcelo Tadeu Rocha. Solicito à servidora que faça a leitura da indicação 089/2021, de autoria do vereador Maicon Luiz Schmidt. Indicação 89. Indica o chefe do Poder Executivo, através do órgão competência, que providencia a implantação de luminárias de LED no trevo da rodovia SC 350, que dá acesso ao bairro Fruteiro em nosso município. O investimento na modernização da iluminação pública reflete em mais segurança e comodidade aos motoristas que passam pelo local, além de reduzir os riscos de acidentes de trânsito e melhorar o aspecto visual da entrada do bairro Fruteira. Investir em iluminação pública é investir em segurança, em qualidade de vida, em infraestrutura e em mobilidade urbana. Vereador autor, Maicon Luiz Schmidt. O autor com a palavra. Cumprimentar o presidente, vereadores, vereadoras, nosso prefeito municipal, pessoal que está no plenário, servidores da casa. A indicação já ficou bem explicada, porque o trevo da Fruteira está escuro, perigoso, passa pessoal de a pé, às vezes vem alguém em algum carro na SC com alta velocidade, pode causar algum acidente trágico, como aconteceu no final de semana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um problema que é fácil para resolver. Então a gente fez uma indicação pedindo o apoio dos nobres vereadores, o Poder Executivo olhar com atenção ali, que está bem perigoso, e para embelezar o nosso bairro Fruteira, que é um bairro nobre da nossa cidade aí também. Obrigado a todos. Em discussão, a indicação. Também, só suspender um pouquinho aí.